Os ensinamentos e mandamentos de Jesus. Capítulo 1. O Novo Nascimento, primeira parte. João, capítulo 3, versículos 1 ao 13. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, chefe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como lemos na Palavra de Deus, todo ser humano precisa nascer de novo, que é nascer da água e do Espírito. Nascer da água para ver o reino de Deus e nascer do Espírito Santo para entrar no reino dos céus. Detalhe, o reino dos céus e o reino de Deus são nomes para o mesmo rei. Mas por que é que todo ser humano precisa nascer de novo? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Todos nós, seres humanos, devemos receber este ensinamento, ao qual conseguimos entender melhor o plano de salvação que o Pai Celestial elaborou para todos os seres humanos, porque Ele quer salvar a todos e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas qual foi o motivo do Pai Celestial para elaborar este plano? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Infelizmente, no jardim do Éden, pelo primeiro homem criado, Adão, o pecado entrou no mundo, pois lá, naquela época,
o Criador havia dado o primeiro mandamento para que o homem mostrasse o seu amor pela obediência. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas infelizmente a primeira mulher criada, Eva, acrescentou palavras a este mandamento, dando uma brecha para Satanás, usando a serpente, enganá-la e fazê-la pecar. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas se foram eles que pecaram contra Deus, por que é que todos os seres humanos já nascem pecadores? Porque todo ser humano descende deste primeiro casal. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Basicamente, é como se o pecado se entranhasse no DNA humano desde o primeiro pecado cometido. E o salário do pecado é a morte. Logo, na mesma hora em que Adão pecou, morreu espiritualmente e se separou de Deus, tornando-se inimigo de Deus. E isso veio se alastrando de geração em geração. Por isso foi que o plano de salvação foi elaborado. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras mais, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. E por amor de Adão, Deus também matou um cordeiro para expiar o seu pecado no Éden, do qual, da sua pele, fez roupas para Adão e Eva. Porém, este cordeiro foi figura do nosso Salvador, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas da mesma forma em que o pecado passou a todos os homens, Jesus veio para reconciliar a criatura com o Criador. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça,
na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. E isso nos traz à memória uma pregação que um pastor fez, trazendo os significados dos nomes das gerações de Gênesis 5. Vamos conferir. Cada nome da genealogia do capítulo de Gênesis 5 tem uma mensagem para você. Eu não vou ler o capítulo tudo, mas eu vou dizer os nomes. Adão. Adão significa homem no sentido de humanidade. Não é o homem masculino. Homem é Ish, mulher Ishá. Adam significa humanidade. E Deus deu o nome de Adam porque ele veio do Adamá. Adamá é barro. Adão gerou a Sete. Caim não é da geração da salvação. Matou Abel e foi amaldiçoado. Deus levantou um segundo filho chamado Sete. Sete significa apontado. Fala apontado. Sete gerou a Enos, ou Enosh, que significa fraco, miserável. Vem da raiz Anash, que significa incurável. Enos gerou a Kenã, ou Cainã, como está na sua Bíblia. Kenã no hebraico. Kenã significa lamento, tristeza. Kenã gerou a Mahalalel. Mahalalel é Deus bendito. Halal significa louvar, bem dizer. El significa Deus. Mahalalel é Deus bendito. Mahalalel gerou a Jared, ou no hebraico Yarad. Yarad significa descer. Vê que como parece uma coisa que você lê e fala, mas que chata essa genealogia. Vocês vão ver depois. Yared gerou a Enoque. Enoque significa o que mesmo? Pode falar alto. Enoque significa o quê? Ensino. Enoque gerou a Matusalém. Matusalém significa o quê? Sua morte trará. Matusalém gerou a Lameque. Lameque significa lamento, desespero. E Lameque gerou a Noé. E Noé significa descanso. Vocês querem ver que mensagem linda o Deus Todo-Poderoso escreveu desde o início da humanidade? Ao homem, Adão, foi apontado Sete, mortal tristeza, Enos e Kenã. Mas o Deus bendito, Mahalalel, descerá, Jared, ensinando Enoque que sua morte trará Matusalém, para o desespero, Lameque, o descanso, Noé. Essa é a mensagem da vida de Jesus. Eu vou ler de novo para vocês. Ao homem foi apontado mortal tristeza, quando o homem pecou. Mas o Deus bendito descerá. Quem é o Deus bendito que desceu na terra? Jesus, diga mais forte, Jesus descerá, ensinando que sua morte trará. Que morte? Morte de quem?
de Jesus, amém ou não? Trará para o desespero o descanso. Sabe, meu querido, o plano de Deus, desde o início, foi resgatar o homem. Mas todos recebem esta reconciliação automaticamente? Na verdade, não. Há um ciclo para que isso aconteça. E este ciclo mostra a máxima importância que a palavra de Deus tem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do varão, mas na vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse poder que os que creem em seu nome recebem para serem chamados filhos ou serem feitos filhos de Deus é o Espírito Santo. O Verbo, ou a Palavra de Deus, esvaziou-se de sua glória e se fez semelhante aos homens. Veio resgatar os judeus, que eram dele, mas eles o rejeitaram. Padeceu nas mesmas necessidades que nós, como fome, sede, sono e cansaço. Em outras palavras, o Verbo de Deus tornou-se 100% homem. De outra forma, ele não participaria de nossas fraquezas se não tivesse sido assim, porque Deus não pode ser tentado pelas mesmas fraquezas que os homens. Porém, a todos os que o recebem e creem em seu nome, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, que é o Espírito Santo. Como lemos em João 1:12. Logo, conseguimos entender que nem toda criatura é filha de Deus, pois para ser um filho de Deus, uma filha de Deus, deve-se nascer da vontade de Deus, como lemos em João 1:13. E a própria palavra mostra a diferença entre a velha e a nova criatura. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal ou carnal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então, antes de nascer de novo, todo ser humano tem a imagem de Adão, e após o novo nascimento, passa a ter a imagem de Jesus. Na verdade, aquele ou aquela que nasce de novo
passa a ser aspirante à imagem de Jesus, para se tornar definitivamente após a transformação do corpo ou a primeira ressurreição. Mas este é um assunto para outro vídeo. Então, aquele que nasce de novo, ele ou ela começa a ver o reino de Deus. Aquele ou aquela que nasce da água e do Espírito entra no reino de Deus, se torna filho de Deus e passa a andar em espírito. Então, para se tornar um filho de Deus, é necessário nascer da vontade dele, crendo no nome de seu filho. Mas tem uma coisa: como as pessoas crerão no nome do Filho do Deus Altíssimo? É a partir daí que entra o valor dos discípulos de Jesus, que será um assunto de um outro vídeo. Mas, por enquanto, tenha em mente que nem toda criatura é filha de Deus, mas tem a oportunidade de ser feita. Que Jesus veio ao mundo 100% homem, veio para salvar o mundo e reconciliar a criatura com o Criador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, esses são alguns passos para que a criatura receba o poder de ser feita filha de Deus. Ainda há mais assuntos referentes a este tema, por isso que está sendo dividido em partes, para não fazermos vídeos muito maçantes para você, meu amigo, minha amiga. Então medite nestas coisas e se tiver dúvidas, comente-as abaixo nos comentários. Vamos nos tornar membros da família de Jesus.